noite, povo. Deixa eu configurar meu som aqui, espera só um minutinho. Deixa eu configurar meu som. Pronto, agora melhorou. Agora dá para dar uma boa noite. Que Deus abençoe você. Vamos começar nosso estudo do livro de Apocalipse, texto e contexto. Obrigado, Céia. E hoje vai ser um dia que eu acredito que vai ser muito bom, muito proveitoso, porque a gente precisou fazer um intervalinho lá no livro de Daniel, né? A gente precisou recorrer um pouquinho ao livro de Daniel e agora a gente volta para o livro de Apocalipse, ok? Então vamos orar para que Deus abençoe o nosso dia, para que Deus abençoe esse momento de estudo. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por esse momento que o Senhor nos dá. Obrigado a Deus pela oportunidade que o Senhor tem dado a mim, inclusive, de me aprofundar mais no estudo da Tua Palavra, estudar mais esse livro, ó Pai Santo, que é tão rico e tão abençoador para nossas vidas. E Deus, nós não ficamos apenas no campo da curiosidade, da especulação, mas que a gente possa aplicar as verdades, ó Deus, do livro de Apocalipse em nossas vidas. Eu te peço, ó Pai Santo, por todas as pessoas que assistirão, ó Deus, esse estudo, que o Senhor esteja abençoando cada vida. E também não podemos, ó Pai, esquecer de pedir pela Tua igreja, pela Igreja Batista Central Itaquera. E, ó Pai Santo, nós sabemos que esse trabalho é um trabalho dela para abençoar não só a vida dessa igreja, mas a vida de todas as outras pessoas também que terão contato a esse estudo. Em nome de Cristo, nós oramos. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Abra aí a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6. Enquanto você abre a Bíblia, eu quero lembrar que nós precisamos fazer um breve intervalinho, como eu disse no começo. A gente foi lá no livro de Daniel, nós estudamos alguns temas, alguns trechos ali da profecia de Daniel, da qual nós acreditamos, né, que o livro de Apocalipse ele é um desdobramento da profecia de Daniel. Então, a profecia de Daniel, ela vai, dentre outras coisas, falar sobre a ascensão dos impérios. E Deus, ele traça uma linha histórica no tempo de Daniel, mostrando para ele quais seriam os impérios que surgiriam. E aí a gente vê um último império no mundo tomando conta, que surge a partir de Roma, né? Da Roma renovada, conforme a gente deu uma olhadinha na semana passada. E a partir desse império, dessa nova Roma, ou dessa Roma renovada, é que então acontece o advento do anticristo. A gente lembra que segundo as 70 semanas de Daniel, e a gente também vai continuar vendo isso no livro de Apocalipse, segundo a interpretação que a gente teve lá nos trechos que nós estudamos da profecia de Daniel, há um período de 7 anos, né, em que o anticristo ele estabelece o seu reinado. Então, na primeira metade desse período vai ser um período de paz, um período onde ele vai trazer pacificação em Israel, não só Israel, mas todo mundo, né? Em todo mundo. E na segunda metade desse período, nós vamos ver que o anticristo ele vai se revelar, vai se colocar no lugar do próprio Cristo. E aí, nesse momento, muitas pessoas vão entender que o anticristo, na verdade, não passava de um farsante, vão entender que naquele momento elas precisam entregar a sua vida para Jesus, e a partir desse momento vai haver a grande tribulação, ok? Então, nós estamos aí nesse contexto. O apóstolo João, logo no início do livro do Apocalipse, ele recebe a revelação. Há ali, nos primeiros capítulos, uma exortação de Jesus acerca das igrejas, das 7 igrejas da Ásia, e a gente pode também aplicar isso à nossa vida real. E depois
do período da igreja. Nós vamos então, a partir do capítulo 5, a partir do capítulo 4, depois do período da igreja, João então ele vai receber a revelação daquilo que aconteceria nos últimos tempos. Então o livro de Apocalipse é um livro acerca dos últimos tempos. E aí a gente chega agora aqui no capítulo 6. Então hoje nós vamos estudar o capítulo 6 de Apocalipse. Acredito que você já abriu aí no capítulo 6. Então, nós vamos ler o texto e a partir da leitura a gente vai fazendo a exposição como de costume. Capítulo 6 do livro de Apocalipse é o capítulo onde nós vemos ali o Cordeiro abrindo os 6 primeiros selos. Na visão do capítulo 5, a gente vê João olhando para um livro, e esse livro em forma de pergaminho, e ele é selado por 7 selos, ok? Número 7, número da perfeição, número divino. No capítulo 6, a gente vê esse cordeiro, essa visão que João tem de Jesus abrindo os 6 primeiros selos. O 7º selo, a gente só vai estudar ele no capítulo 8. Então vamos dar uma olhadinha aqui nesses 6 selos que João vai abrir, ok? O capítulo 6, na abertura dos selos, nós vamos ver aí os 4 cavaleiros do Apocalipse, os conhecidos cavaleiros do Apocalipse, nos 4 primeiros selos. O 5º selo vai ser a visão dos mártires, que João ele vai ter acerca dos mártires, daquelas pessoas que morreram em favor da pregação do Evangelho. E o 6º selo, vou dar uma olhadinha aqui, para dar a melhor interpretação aqui, perfeito. O 6º selo que vai acontecer a partir do verso 12, a gente poderia aqui interpretar ele como um cataclisma que cai sobre o mundo como forma de justiça de Deus sobre a humanidade. Então sigamos no texto aí, para a gente iniciar aí sem mais enrolação. Verso 1 do capítulo 6 de Apocalipse. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Ok? Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado para vencer. Então, agora, o Cordeiro, ele abre o primeiro selo, e os seres viventes aqui, e nós entendemos que a interpretação dos seres viventes, que é o próprio povo de Deus representado, os seres viventes, então, chama João para ver o conteúdo que estava dentro desse livro a partir da abertura do primeiro selo. Olhei, diante de mim estava um cavalo branco, ok? A cor branca na Bíblia, ela é representada pela paz. Então, a gente já tem aí uma ideia de paz. E cavalo, a proposta aqui da palavra cavalo é a ideia de continuidade e de avanço. Então, a gente está olhando aqui agora, a gente precisa entender o que João tinha em mente quando ele recebe a informação de que havia ali um cavaleiro, um cavalo branco diante dele. Então, cavalos eles eram geralmente usados pelo Império Romano, e a proposta do cavalo é sempre progredir, sempre avançar, principalmente em caráter de guerra. Porém, esse cavalo aqui ele tem uma especificidade, ele era branco, e branco representa necessariamente a paz. Então podemos entender que o primeiro selo ele mostra um cavaleiro, aquela pessoa que carrega a paz. Agora não se anime muito, porque daqui a pouco você vai entender quem que é esse cavaleiro, né, que está sobre um cavalo branco que representa a paz. Seu cavaleiro empunhava um arco, e a palavra aqui no texto, né, arco,
ela dá a ideia de que era um arco, mas esse arco ele não estava carregado com flecha. Ele era apenas um arco vazio. Então perceba, era um cavaleiro que empunhava um arco, porém o seu arco estava vazio. Isso mostrando que, na verdade, ele simbolizava a paz. Ele simbolizava, de alguma forma, que ele empunhava uma arma, porém essa arma não era utilizável, uma vez que ela estava vazia. Um cavaleiro que empunhava um arco. E foi-lhe dada uma coroa, ok? Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. A palavra coroa aqui, ela é Estéfano, ok? E quem recebia o Estéfano na antiguidade, no tempo do apóstolo João aqui, né? O Estéfano era aquela premiação, era aquela coroa que os vencedores das Olimpíadas, os grandes vencedores de grandes batalhas, às vezes eles recebiam do imperador. Então, era uma forma de honraria. Então, perceba que coroa não era qualquer coroa, era um Estéfano. Por quê? Porque nós vamos ver em Apocalipse capítulo 19 que o Jesus, que esse cordeiro, ele recebe também uma coroa. Porém, a coroa de Jesus é um diadema. É uma coroa, diadema significa reinado, necessariamente reinado na sua mais alta interpretação. Agora, aqui no capítulo 6, do verso 1, a palavra coroa aqui, ela representa necessariamente no original um Estéfano, que era uma coroa que era entregue a um vencedor de uma batalha, o vencedor de uma Olimpíada, e não necessariamente um diadema, ok? Diadema pertence a Cristo, Estéfano pertence aqui a esse cavaleiro que estava sobre um cavalo branco. E ele cavalgava. E de que forma que ele cavalgava? Como um vencedor determinado a vencer. A melhor interpretação que nós temos aqui desse cavaleiro é que ele é o anticristo, ok? Lembra lá o que significa anticristo? Anticristo é aquele que faz oposição a Cristo. E ele não só faz oposição a Cristo. O anti, essa palavrinha, ela dá a ideia de que é aquele que faz oposição, mas é aquele também que se coloca no lugar de. Então aqui, esse cavaleiro branco, ele está tentando imitar a Cristo. Por quê? Porque ele está disfarçado de paz, ele está disfarçado de rei, até porque ele usa aí uma coroa. E essa é uma artimanha do diabo, essa é uma artimanha de Satanás. Tentar fazer com que os seus agentes possam parecer com Cristo. Então, a ideia de que o diabo tenta imitar a Cristo é uma ideia que acontece desde quando o diabo é o diabo. Lembrando que aqui o anticristo, ele não é o Satanás, ele não é o diabo, ele é um agente do diabo durante esses primeiros 7 anos que o anticristo vai reinar. Então é assim, o diabo, ele na verdade, ele é um filho do... o anticristo na verdade, ele é um filho do diabo. Não filho do ponto de vista físico, né, enquanto genitor, mas ele foi uma pessoa arquitetada e pensada pelo diabo para se colocar no lugar de Cristo e enganar a humanidade, ok? Então, como que o anticristo começa a aparecer no cenário, ok? Ele começa a aparecer no cenário depois do sequestro da igreja, depois do arrebatamento da igreja, conforme a gente estuda lá no livro de na Epístola de Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, conforme uma boa interpretação dispensacionalista progressiva, o anticristo ele começa a chegar para poder colocar paz na terra, e nós acreditamos que de fato vai haver uma tremenda confusão nesse período, até para se explicar o porquê que muitas pessoas agora já não estão mais no mundo, né? Então, acreditamos que de alguma forma o anticristo vai tentar trazer aí explicações científicas para essa questão,
E não só isso, ele vai dar a resposta para muitas doenças. O uso da tecnologia vai ser um instrumento muito forte usado por ele para que o mundo entre em paz. Então, vamos imaginar o seguinte cenário. Você imagina Israel andando, um judeu andando de mão dada com um islâmico. Você imaginou essa possibilidade? Isso certamente vai acontecer. Você imagina as grandes potências militares agora, elas estarem unidas diante desse único governo mundial regido pelo anticristo. Então você imagina os Estados Unidos e você imagina a China, você imagina a Rússia, todas essas grandes potências mundiais, do ponto de vista não só econômico, mas também do ponto de vista bélico, agora andando juntas, a partir da governabilidade desse homem, ok? A partir da governabilidade desse homem. Lembrando que o número do anticristo, que também é o número da besta, no Apocalipse nós temos 2 bestas, a gente até tem mais um bocado de besta aqui, né, no livro de Apocalipse, mas o apóstolo João, ele classifica 2 bestas. A maior besta, ela tem o número 66, 666, e essa mesma besta, essa maior besta no livro do Apocalipse, também é representada pelo anticristo. Então, a besta do Apocalipse e o anticristo são as mesmas pessoas e elas têm o número 666, que é o número do homem, uma vez que o homem foi criado no 6º dia, ok? Número de Deus, 777, porque Deus descansou no 7º dia da criação. Número da besta, ou número do anticristo, número do homem, 666, porque o homem foi criado no 6º dia, ok? Da criação. Perfeito? Então, o cavalo branco, o cavaleiro branco, falsa paz, é aquele que recebe a coroa para vencer. Ok? Verso 3. Quando o cordeiro abriu o 2º selo, ouvi o 2º ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. Ele foi-lhe dada uma grande espada. Então a gente percebe aí que agora o 2º selo, ele tem um cavalo, né? Vermelho. E esse cavalo, né? E a gente entende também o cavaleiro pelo qual estava esse cavalo, e a gente entende que o vermelho aqui ele é representado como sangue. Vermelho na Bíblia é sangue, o escarlate na Bíblia é sangue. Então a gente pode perceber aqui que ele recebe o poder para que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Seu cavaleiro recebeu o poder de tirar a paz da terra. Perfeito? É-lhe dado, então, o poder para esse cavaleiro de tirar a paz da terra. Se lá no 1º selo a gente vê o anticristo chegando, trazendo uma falsa paz, nós precisamos entender agora que durante esses 3 períodos e meio, né, que ele governa em forma de paz, agora então, nos próximos 3 períodos e meio, acontece a grande tribulação, e esse 2º selo, com a guerra, começa a acontecer. Então você percebe que foi dado o poder para esse cavalo vermelho poder fazer essas coisas. Então a gente pode perceber que nada foge do controle de Deus. Nada foge da história de Deus. A história é a história de Deus, e é Ele que governa, e é Ele que disse, e é Ele que predeterminou que essas coisas aconteceriam. E esse cavalo vermelho, ele é representado como o cavalo da guerra, e que a partir da guerra, que a partir da espada, os homens matariam uns aos outros. Então, 2º selo, cavalo vermelho, cavaleiro da guerra. Verso 5. Quando o cordeiro abriu o 3º selo, ouvi o 3º ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo:
1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Ok, balança. A balança significa que, dentre outras coisas, que vai haver restrição, que vai haver controle de alimento, que vai haver segregação de alimento. Quando esse terceiro selo é aberto, a gente pode perceber que agora João ele vê o cavalo preto, e o cavalo preto significa fome, né? Então a gente pode perceber que vai haver um grande controle sobre distribuição de alimento básico no planeta. Então, nós não estamos falando aqui de carne, a gente não está falando aqui de leite, a gente não está falando aqui de arroz, a gente não está falando aqui de feijão, a gente está falando aqui de alimento fundamental, que é o quê? O pão, né? Entre as outras coisas, o que o trigo está representando aqui, que é o pão, que é a comida essencial para nós. Então vai haver uma escassez de fome, ou melhor, vai haver uma escassez de alimento muito grande no mundo. E aí a gente pode ver aqui uma voz, né, que parecia sair dos 4 seres viventes, dizendo o seguinte: 1 quilo de trigo por 1 denário. 1 denário, ele era o valor pago por um dia de serviço na antiguidade. Então, 1 quilo de trigo, ele dá mais ou menos aí meio litro. Então, você pode imaginar que uma pessoa, ela vai precisar trabalhar um dia inteiro para poder receber 1 quilo de trigo. E aí a gente não está pensando que todas as pessoas vão ter isso. Na verdade, a escassez de alimento é o que está aqui no centro, ok? Então, o cavalo preto, ele representa agora, pela abertura do terceiro selo, ele representa fome. Então, gente, ó, vamos pensar aqui. A gente acha que tem muita morte hoje, né? A gente acha que tem muita guerra hoje. A gente acha que Primeira, Segunda Guerra Mundial, nós achamos que a guerra hoje que acontece no mundo, a fome, a escassez de alimento. Eu lembro que na década de 80, assim, né? Principalmente, não que isso tenha mudado muito, eu me lembro de algumas cenas que eu via quando eu era garotão, mais jovem, sobre a Etiópia, né? Aquelas crianças morrendo de fome, porque não tinha nada para comer. Aqui no nosso Nordeste também, né? Às vezes, ainda em muitas situações, na década de 80 era um pouco pior, né? Pessoas carecendo de comida e não tinha nada para comer. Tudo isso é fichinha perto da grande tribulação que vai acontecer, né? Então tem muitas pessoas pensando: olha, nós já estamos na grande tribulação. Estamos nada. Estamos nada. Isso aqui é refresco daquilo que o anticristo vai promover depois que ele mostrar realmente quem ele é. Então, morte, fome, guerra, derramamento de sangue, isso ainda, na verdade, não aconteceu. Jesus Cristo, Mateus capítulo 24, né? Ele vai falar do princípio das dores. Então, o que é o princípio das dores? O princípio das dores ele nem começou, na verdade, né? Então, ele nem começou. Nós estamos tendo prenúncio do princípio das dores. Então, vai haver ainda um princípio de dor. E olha, vou falar uma coisa para você. Isso aqui, que nós estamos vendo no capítulo 6 de Apocalipse, é o princípio das dores. A grande dor ainda não aconteceu. Então, a abertura dos 6 selos, perceba, é o princípio das dores. A partir do 7º selo, ou melhor, a partir do 8º selo, aí que a coisa vai doer de verdade. Então, quando nós falamos assim: ah, Jesus está voltando, né? Porque os sinais estão aí. Os sinais, eles começam a aparecer a partir do capítulo 6 de Apocalipse. Mas o que nós estamos vivendo hoje, por exemplo, essa pandemia do coronavírus, né? A gente vai ver aqui também pestes sendo derramadas sobre a terra, aqui já no capítulo 6.
Tudo isso que nós estamos vendo hoje é prenúncio do princípio, ok? Então nós estamos no momento de prenúncio, depois do momento de prenúncio vem o princípio, depois vem a dor, necessariamente. É como, deixa eu tentar comparar aqui, né? É como se a gente vai pegar uma forte gripe para jogar a gente na cama. Então, como é que começa? A gente começa com uma molezinha no corpo, né? A gente já não está muito bom, o dia não rende, daqui a pouco a gente começa a espirrar e dar febre, certo? Daqui a pouco a gente vai para a cama. Então, o que nós estamos vendo hoje é uma dorzinha no corpo. Nosso nariz não está nem saindo coriza, ok? Então, nós estamos sentindo o prenúncio do princípio das dores. Capítulo 6 de Apocalipse é o sinal dos tempos. Capítulo 6 de Apocalipse é o princípio das dores. Então, o que nós estamos vivendo hoje, queridos, volto a dizer, é para que fique claro, isso não é nada perto daquilo que está para vir. Aqui começa a tribulação no capítulo 6, mas a grande tribulação a partir da abertura do 7º selo. Então, a tribulação ela é dividida em 2 períodos. 3 anos e meio, que é o período de paz, grande tribulação, que é realmente o derramamento de toda a ira de Deus a partir do anticristo sobre a vida das pessoas. Sigamos em frente, ok? Sigamos em frente. Ok. Lá no finalzinho do verso 5 tem um dado interessante. Então aqui, escassez de alimento, né? No capítulo 5, o cavaleiro preto representando aí a fome, ok? Só que olha o que está acontecendo aqui no finalzinho do verso 5. Porém, ok? Não danifique o azeite e o vinho. Então, de alguma forma, ainda vai ter azeite e vinho. Significa isso. O azeite e o vinho significam alimentos nobres no tempo de João. Eram alimentos que eles tinham uma representatividade de nobreza. A inferência aqui é que alguém ainda vai beber vinho durante o momento da fome e da sede, e alguém também vai ter acesso a azeite. Pessoas ainda terão acesso a comida boa e se banquetearão durante o período da tribulação. E aí nós podemos entender que quem serão essas pessoas? Essas pessoas serão o anticristo e a sua patotinha. E não só eles, mas aquelas pessoas também que de alguma forma criarem associação com o anticristo. Então, fome vai cair sobre aquelas pessoas que vão negar o anticristo como sendo o Cristo. Porém, aquelas pessoas que se associarem a ele, essas pessoas, elas terão acesso ainda a algumas regalias e algum alimento. Então, você imagina uma família no tempo da tribulação e o anticristo pedindo agora que ele se associe, que essa família se associe ao anticristo. Você imagine um pai, uma mãe, vendo seus filhos passar fome e o anticristo dizer o seguinte: você está perdendo o direito de receber alimento. Você está perdendo aí, vamos lá, a possibilidade de você se alimentar, inclusive com coisa boa. Basta você o quê? Se render a mim. Mesma proposta que o diabo fez para Jesus Cristo no deserto, né? Basta você me adorar, que tudo será seu. Então, o diabo aqui, ele sempre tentando imitar aí, o diabo mais uma vez agora, usando a pessoa do anticristo para fazer algo parecido com o que ele fez com Jesus no deserto, ok? Sigamos aí. Verso 7. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavalo chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto.
foi-lhe dado poder sobre os 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas, por meio de animais selvagens da terra. Então agora a gente vê um 7º, ou melhor, um 4º selo, e com esse 4º selo agora o apóstolo João, ele vê um cavalo amarelo, e esse cavalo amarelo representa a morte, ok? E perceba que quem seguia esse cavaleiro, o Hades, o inferno, a habitação dos mortos. Eu não consigo aqui imaginar que cena mais esdrúxula, né? Desse cavaleiro amarelo e agora todo o inferno seguindo esse cavaleiro, ok? E para esse camarada, ele recebeu poder. Perceba que ele recebe poder, ok? Foi-lhe dado o poder sobre 1/4 da terra. Então, você imagina uma pizza. Corta essa pizza em 4 pedaços. Pega um pedaço e guarda. Esse pedaço, esse 4º pedaço, é a quantidade de pessoas que vão morrer quando esse 4º selo for aberto. Então a gente pode perceber que a tribulação, ela vem em ondas, né? Ela vem em ondas, em séries. Então começa com guerra, começa com muita morte, depois vai para a fome, depois da fome mais morte, mais peste, mais espada e pragas, né? E aí a gente vê aqui também a cena de animais selvagens sobre a Terra. Eu fico imaginando o que vai acontecer no planeta Terra. Mas 1/4 da população do planeta vai perder a vida quando esse cavaleiro entrar em ação. E a gente vê aqui praga. Então, coronavírus também é uma praga fichinha durante o início da tribulação. Então, aquilo que nós estamos vivendo hoje são prenúncios de um começo do fim que virá. E a gente acredita que o começo do fim começa aqui em Apocalipse capítulo 6. Lembra lá? Depois a gente vai voltar nesse texto necessariamente. Eu acho que semana que vem é possível que a gente trabalhe um pouquinho ele, né? A gente já falou dele, mas a gente volta a 1 Tessalonicenses capítulo 4, que fala sobre o arrebatamento. A igreja não está aqui. Feito? A igreja não está aqui. Ok? A igreja já foi tirada da terra. Então, nós, enquanto o pau está quebrando aqui na terra, nós estamos com o Senhor numa grande festa. A noiva deixa de ser noiva e agora passa a ser esposa de Cristo. E esse casamento vai acontecer e já está determinado, e louvado seja Deus por isso. Sigamos. Verso 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram, e clamaram em alta voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então, cada um deles recebeu uma veste branca. E foi-lhes dito que esperassem um pouco mais até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. A gente agora aqui está no 5º selo, e esse 5º selo vale a pena a gente dar bastante atenção para ele, ok? Esse 5º selo ele vai revelar que debaixo do altar, e aqui do altar de Deus, né, do Pai, do Santo dos Santos, estavam quem? As almas. Perfeito? Então, eram almas que estavam lá. Entenda que nós não estamos aqui agora olhando o texto e lendo. Estavam os homens, estavam as pessoas, estavam os seres humanos. Nós estamos vendo aqui a palavra alma, ok?
Então, são pessoas desprovidas desse corpo que nós temos hoje, desse corpo físico, mas que ainda são pessoas, até porque mostram personalidade, mas ainda não haviam essas pessoas, essas almas, né? Essas pessoas, elas foram mortas em um determinado momento. Olha que interessante. E elas estão agora o quê? Conscientes, porque elas estão clamando em alta voz ao soberano. Então, esse texto de Apocalipse, capítulo 6, ele é uma grande prova para aquela pergunta, não só esse texto, mas outros textos na Bíblia, né? Poxa vida, quando a gente morre, a gente está consciente ou a gente dorme? A teologia dos Mormons, ela diz que nós dormimos quando nós morremos, ok? Então, há em algum momento, há algum local que Deus ele guarda as pessoas que dormem para que elas sejam dispersadas no dia da inauguração do reino, ok? Isso é uma teologia que os Mormons eles utilizam e que não tem fundamentação bíblica para isso, ok? Até porque existem outros textos que vão dizer que nós temos plena consciência e atividade depois da morte. Tanto as pessoas que estão vivas, como as pessoas que estão, ok? Tanto as pessoas que estão em Cristo, como as pessoas que não estão em Cristo. Um texto muito clássico, o texto da história de Rico e de Lázaro, quando Lázaro ele morre e ele vai para o seio de Abraão e ele reconhece Abraão. Abraão ali está conversando com Lázaro, está consolando Lázaro, e o rico, por sua vez, ele está em grande aflição e consciente, ok? Ele está em grande aflição e inconsciente. Então, existem textos da Bíblia, e esse aqui é um texto fundamental que diz que a teologia do sono, a teologia, esqueci o nome técnico aqui, né? A teologia daqueles que dormem, não é uma teologia bíblica, nem uma teologia correta, ok? Então, e quem são essas pessoas que estão clamando? São aquelas pessoas que morreram, que deram testemunho. Ser testemunha é ser mártir. A palavra aqui é testemunhar, é se martirizar, é morrer. E morreram por quê? Por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Então, existem várias interpretações aqui de quem poderiam ser, se é a igreja, se eram os patriarcas, as pessoas do Antigo Testamento, os profetas, mas eu acho que a gente pode ficar com a ideia fundamental de que todas aquelas pessoas que foram um dia martirizadas em nome de Jesus, essas pessoas, elas em algum momento na eternidade, após morrerem, em algum momento, a gente não sabe como, João viu essas pessoas clamando por justiça. Olha que interessante. Então, clamando por justiça. Eles estavam lá do lado do Cordeiro e clamando por justiça. Mas percebam o seguinte, elas não estão, na verdade, pedindo para que o Cordeiro faça justiça. Perceba, elas não estão lá em sofrimento, em agonia, querendo vingança. Perceba, elas estão já no campo celestial. O pedido delas é: quando isso vai acontecer? Eles não estão pedindo justiça, eles estão perguntando o tempo da justiça. É diferente, porque eles sabem que a justiça vai acontecer. Agora, vê só, já aconteceu fome, já aconteceu guerra, já aconteceu praga, já aconteceu, não tem outra palavra para resumir aqui, um bocado de desgraça sobre a humanidade, e essas almas, essas pessoas que morreram, elas estão perguntando para o Cordeiro, ou para o soberano, né, ou na verdade para a pessoa do Pai, quando que vai acontecer a justiça.
o que entende-se que até o momento não foram julgadas as pessoas na terra. Então, perceba que, apesar de tudo isso que está acontecendo aqui na terra, as almas que estão com Cristo no céu estão pedindo para o Pai que ele desse uma ideia de quando que o estabelecimento do reino aconteceria de forma plena e definitiva, a ponto de o tempo da justiça chegar. Significa que tudo aquilo que estava acontecendo ainda era só o princípio das dores, porque a grande justiça do Senhor ainda há de chegar. Interessante isso, né? Então, não dá para imaginar o tamanho da dor da humanidade aqui na Terra durante esses momentos que vão acontecer com a abertura dos 7 selos, ok? Verso 11. Então, cada um deles recebeu uma veste branca, representando santidade, né? Representando conforto. Ô Jeová, louvado seja Deus, né? Por aqueles que receberão essa veste branca, né? Fique imaginando essa cena, uma cena do céu, uma cena em que as testemunhas receberão essas vestes brancas. E foi-lhes dito que esperassem o quê? Um pouco mais. Calma, espere um pouco mais. Com que objetivo eles precisavam esperar? Até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Então, há um número determinado de pessoas que morrerão em função da proclamação da palavra de Deus. E aí a gente está olhando aqui no contexto do Apocalipse, o evangelho do Apocalipse ainda, o evangelho de Cristo vai ser pregado durante a tribulação, ok? E ainda muitos crentes ainda morrerão, como esses morreram. Em determinadas épocas da história da humanidade, ainda haverá crentes, pessoas que vão se converter a Jesus durante o período da tribulação e que não negarão a Jesus e não se dobrarão ao anticristo, não se dobrarão à besta, ao falso profeta, não se dobrarão a essa quadrilha ou essa militância do mal, e essas pessoas elas ainda haveriam de ser mortas para que o número dos mortos fosse completo. Queridos, existe um número específico daqueles que Jesus Cristo há de resgatar. Então, Deus tem um plano maravilhoso sobre a vida da humanidade e Deus tem um plano maravilhoso sobre a vida da igreja. Nada é por acaso. Tudo está no plano de Deus. Todas as coisas acontecem exatamente como Deus quer. Jesus foi crucificado e era necessário que ele fosse crucificado. Era necessário que Judas aparecesse em cena. Era necessário que Judas fosse o filho da perdição. Era necessário que todas essas coisas fossem cumpridas, para que a palavra de Deus realmente fosse cumprida. Então, verso 11 de novo, cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Sigamos então para o 6º selo, verso 12. Observei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro, como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Um cataclisma, né? Uma hecatombe, um colapso cósmico
como ninguém jamais viu antes. Vamos tentar aqui ver aqui algumas figuras, né? Houve um grande terremoto. Então, esse é o grande, esse é o primeiro dos grandes terremotos. Se eu não me engano, são 6 terremotos que vão acontecer durante o período da tribulação. Esse é o primeiro grande terremoto que vai acontecer. Se a gente está vendo aqui que João está recebendo a revelação de que haverá um grande terremoto durante esse período, é algo que deve de fato chamar a atenção. E Jesus Cristo, em Mateus capítulo 24, ele diz que haverá uma dor e haverá uma tribulação tão grande como nunca houve em todos os tempos, em todos os dias. Então, esse terremoto que vai acontecer, ele nunca teve histórico na humanidade. Tamanho é o terremoto. Então, perceba então que terremotos sempre existiram, perfeito? Mas nós temos aqui agora a ideia de que vai haver um grande terremoto, vai haver um terremoto. O fato da palavra de Deus dizer para a gente que vai haver terremoto significa que é algo novo que vai acontecer em relação àqueles terremotos que já aconteceram. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Então, imagina o sol se escurecer, né? O dia virando a noite. O sol agora ele está escuro. Então, a gente acredita aqui que vai ser o eclipse dos eclipses, né? Nós já tivemos alguns eclipses solares no nosso tempo e nós acreditamos que esse aqui vai ser o eclipse, né? Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. Você começa a perceber que agora não é só a Terra que está sofrendo, é a natureza. Então, os fundamentos de todo o universo, eles vão ser abalados. Vai haver, na verdade, um cataclisma e do ponto de vista realmente cósmico, né, universal. Então não é algo que vai acontecer aqui. A Epístola de Pedro trabalha isso, e nós também vamos trabalhar, que os elementos isso lá na frente, né? Os elementos da Terra, eles serão fundidos. Né? O Sol será fundido com os elementos da Terra, depois haverá a criação de novos céus e nova Terra. E a coisa já está agora dando o prenúncio de que isso aqui vai acontecer. A lua como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra. Gente, imagine a estrela caindo. Dá para imaginar uma cena dessa? Percebe que o abalo não é só no planeta Terra, ele é em todo o universo. O universo agora está o quê? Colapsando. Né? O universo está colapsando. Segundo os entendidos, os cientistas, eu não sou uma pessoa da área, e isso é um dado científico, né, de que o universo está morrendo. Né? Esse Sol ele já não é mais tão amarelinho como no começo da criação, ele já está se tornando o quê? Avermelhado. Então, há aí teorias científicas que apontam de fato para o final do universo. E agora a gente vê aqui as estrelas caindo do céu. Então, fique imaginando o que seria uma estrela cair do céu. Fico imaginando esse cenário, né? Então, envolto a dor, envolto a fome, envolto a perseguição do anticristo, envolto a pragas, envolto a guerra, envolto a sangue. Não dá nem para a gente conceber o tamanho da tribulação. Verso 14. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Todas as montanhas e ilhas. Então a superfície da Terra foi extremamente abalada, extremamente danificada. O planeta Terra já não é mais o planeta Terra de hoje. Não dá mais para a gente saber quais são as fronteiras entre os países. As ilhas e as montanhas já não estão mais nos seus lugares.
um cenário apocalíptico. Verso 15, olha que interessante aqui, ó. Então, quem? Os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Hora de tentar se esconder. Verso 16. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? A gente vê agora aqui aquelas pessoas que ouviram a pregação durante esse período que nós estamos vivendo, igrejas abertas, internet sendo usada para o anúncio do Evangelho, né? Pessoas sendo evangelizadas. Agora elas entram no período da tribulação e elas começam agora a lembrar quantas vezes tiveram oportunidade de entregar a sua vida a Cristo e não fizeram. E a oportunidade fez o quê? Passou. E agora elas estão tentando trazer alívio na morte. E o que elas pedem? Que as montanhas que elas estão agora se escondendo dentro das cavernas, que as rochas caiam sobre eles. Por quê? Porque eles não querem ver a volta de Cristo. Então, a volta de Cristo, amados, para quem não é da igreja, não dá para descrever, porque é uma volta em que agora o leão de Judá vai se apresentar. Jesus vem para pôr ordem na casa. E essas pessoas agora, elas estão conscientes do porquê que tudo isso está acontecendo com a vida delas e o que elas estão tentando fazer. Fugir do Cordeiro. Fugir de Cristo. E ninguém escapa de Jesus e ninguém escapa de Cristo. Nós somos incapazes de fugir de Jesus. A loucura é tanta que eles acreditam que dentro de um buraco eles possam fugir de Cristo. O mundo vai acabar com pessoas dentro de um buraco tentando fugir de Cristo, porque não tem para onde ir. Não tem mais casa, não tem edificação, não tem igreja, não tem bunker, não tem mais nada. A única coisa que pode sobrar é uma caverninha ali e outra acolá, e cavernas abertas pelo próprio cataclisma, né, que a terra vai sofrer. Então é uma cena de loucura. E eles sabiam, verso 17, pois chegou o grande dia da ira deles. Então é o dia da ira daquele que está sentado no trono, que é o Deus Pai. É o dia da ira do Cordeiro. E quem pode suportar o dia da ira do Cordeiro? Ninguém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. E a ira do Cordeiro, pastor, vamos passar pela tribulação? Faz sentido cairmos, a igreja cair sobre a ira do Cordeiro e a ira daquele que está sentado no trono, uma vez que esse mesmo Cordeiro foi à cruz para poder ser mortos pelos nossos pecados? Não faz sentido. O derramamento da ira não está sobre a igreja. Não faz sentido. Não há teologia, não há sistema teológico que fecha aqui argumentar que a igreja passará pela tribulação. Nós já estamos salvos em Cristo. Portanto, nenhuma condenação há para quem?
para todas as pessoas? Não. Portanto, o apóstolo Paulo nos fala em Romanos capítulo 8, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não o que? Pereça, mas tem a vida eterna. Quem crê já está o quê? Salvo. Olha, se eu estou salvo, qual é o motivo pelo qual a ira do Cordeiro e a ira daquele que está sentado no trono vai recair sobre mim? Não faz sentido, né? Então, quem crê já está salvo e quem não crê já está condenado, já está sobre a ira do grande Cordeiro. Amém? Que você possa ter sido abençoado, que você possa ter aprendido tudo. É bastante conteúdo aqui no capítulo 6, né? Então, sigamos em frente aí. A Niceia está soprando aqui do meu lado que tem pergunta. Então, vamos lá. Tem uma pergunta da Neide aqui. É essa, meu bem? A Neide é boa de pergunta, hein? A Neide vai ganhar um prêmio só por umas perguntas. Deixa eu ver a pergunta da Neide. Pergunta: se a igreja já tinha sido arrebatada, como o evangelho ainda era pregado e pessoas se convertem? Amém. Entendi. A pergunta da Neide é a seguinte: a igreja foi arrebatada, ok? Então, como que vai haver ainda pregação do evangelho e as pessoas vão se converter? Vai haver sim pregação do evangelho e vai ainda haver conversão. Porém, não é mais a igreja, não é mais igreja enquanto aquilo que nós conhecemos, que vão pregar o evangelho. Aí, olha que interessante, a gente não vai agora no texto, porque a gente vai guardar essa porção do texto de Apocalipse para outros momentos, porque senão a gente não dá sequência. Mas haverá as testemunhas de Cristo, serão 2 testemunhas que vão pregar o evangelho, mas o que a gente conhece mais e que é muito comum são as 144 mil testemunhas de Jeová. Então, são pessoas, judeus, que Jesus vai separar para que eles preguem o evangelho durante o tempo da tribulação e o anticristo não vai ter poder sobre eles porque eles vão ser selados pelo Cordeiro. Então, irmã Neide, irmãos, olha que ideia, olha que dado interessante, né? Hoje nós conhecemos aí o movimento das testemunhas de Jeová, né? Mas acontece que o movimento hoje das testemunhas de Jeová, esse nome não é um nome apropriado por quê? Para esse tempo. Porque as 144 mil testemunhas de Jeová vão ser judeus. O texto fala de forma clara. Serão judeus que vão pregar o evangelho durante o período da tribulação. E aí, durante todo esse período da tribulação, durante essa perseguição, fome, peste, morte, essa turma vai ser intocável, né? Quando eu lembro da testemunha, das 144 mil testemunhas de Jeová, eu tenho uma ideia de criança, né? Eu gosto muito do Super-Homem, do Batman, da Mulher Maravilha, eu gosto muito da Liga da Justiça. Eu fico imaginando algo parecido, né? A turma pregando mesmo o evangelho, sendo boca de Deus, profeta de Deus na terra, e eles não vão poder ser atingidos pela ira, né, do Cordeiro, pela grande tribulação, e nem vão ser atingidos também pelo anticristo. Eu só não vou aqui agora abrir o texto para a gente ir lá, porque isso é uma conversa lá para frente, mas a resposta está aí. Vão ser sim, vai haver sim pregação, e vai também haver pessoas que vão se converter, ok? Mas são pessoas específicas que vão pregar. Não é necessariamente a igreja como nós conhecemos hoje. A igreja, no momento da tribulação, a igreja está com Cristo nas bodas de casamento, né? Serão 7 anos de festa de casamento. Então, mas o evangelho continua sendo pregado durante a tribulação. Esse é um Deus de graça, né? Esse é um Deus de graça. Mesmo na ausência da igreja, Deus escolhe 7 selados, 144 mil selados, 144 mil testemunhas dele para poder pregar o evangelho durante a tribulação. Interessante
que ainda muitas pessoas não vão se converter. As pessoas vão morder a língua de raiva de Jesus. Mesmo assim, não vão se converter. Ok? Acho que eu respondi a irmã Neide. Tem mais, meu bem? Oi? Não. Então tá. Ok, sigamos em frente então, em oração e pedindo, conforme Jesus Cristo falou, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha sobre nós o seu reino. Jesus Cristo vem, tribulação vai acontecer, o estabelecimento do reino eterno de Jesus acontece, mas a nossa função é que a gente ore para que isso aconteça, porque sem oração isso não acontece, ok? Não é que depende da oração, Deus já determinou não só o fim, mas também os meios. O reino de Jesus vai acontecer, mas vai acontecer, dentre outras coisas, através da nossa oração. Então a gente precisa orar para que tudo isso aconteça. Que Deus nos abençoe, que a gente se sinta confortado com a sua palavra. Quinta-feira que vem a gente volta com a lição, quarta-feira que vem a gente volta com a lição de número 9. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Pai, nós agradecemos pelo estudo da Tua Palavra que enriquece o nosso coração. Apesar de todas as coisas, mesmo durante aquele período difícil que a humanidade vai passar, o Senhor ainda vai enviar 144 mil, Pai Santo, judeus, crentes no Cordeiro, para poder anunciar a Tua Palavra à humanidade. Pai, só o Senhor pode fazer isso. Eu te agradeço, Pai Santo, pela revelação que o Senhor nos dá. Eu te agradeço, Pai, porque o nosso destino com o Senhor é certo. Eu te agradeço, Pai, porque essas coisas, a Tua Palavra faz com que a gente não valorize a nossa casa do jeito que nós valorizamos, o nosso carro, os nossos bens materiais, as nossas viagens, a nossa conta bancária. Tudo isso, Pai Santo, é pó, perto de uma vida eterna que o Senhor há de nos dar, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por sabermos, ó Pai Santo, disso. Obrigado por sabermos, ó Pai Santo, que nós estaremos lá com o Teu Filho, com o Cordeiro, nas bodas, ó Pai Santo, casando com Cristo, numa grande ceia. Enquanto nós estivermos, ó Pai Santo, nos deleitando com Cristo, com o Cordeiro, ó Pai, com aquele que tira os pecados do mundo, a humanidade entra em colapso. E eu te agradeço, ó Pai Santo, pelo Senhor ter escolhido a Tua igreja. Maranata, vem Jesus. Que o Seu reino seja estabelecido, Pai. E é com essa oração que nós terminamos. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Um beijo no coração.